Reabrimos a segunda parte do nosso encontro, né? Inicialmente pedi escusas aos colegas, eu estou casual day hoje, fui pego aqui de surpresa, a pedido da nossa presidente, doutora Lúcia Bludeni. Meu nome é Cláudio Ramos, estamos substituindo a presidência desses trabalhos. Então, agradecer a presença de todos, aos nossos convidados palestrantes, já estão todos a postos, já com os slides devidamente colocados no computador. Nós trataremos agora sobre as organizações sociais. Então, abriremos o trabalho, abrindo a palavra aos colegas, se querem dar uma saudação inicial, e na sequência passaremos para a doutora Carla. Vou passar só a palavra para a minha colega, que ela vai também fazer a apresentação, e aí depois, em seguida, os demais também podem dar a sua palavra para iniciar a palestra, ok? Obrigada. Eu trouxe uma apresentação aqui para vocês, mas eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar o assunto, de chatear vocês com esse monte de slide aqui. Eu vou falar especialmente da área da saúde, então eu trouxe alguns conceitos aqui para vocês, porque, na verdade, muita gente acha que o OS é uma qualidade jurídica da entidade, né? uma natureza diferente, e não é nada disso, né? Organização é só uma qualificação, é um título, né, que o Poder Executivo outorga para uma entidade sem fins lucrativos, de direito privado, e que possibilita ela contratualizar com o Estado. Ela pode receber recurso público para desenvolver uma atividade de interesse público. Essa é um conceito geral de OS, e a OS de saúde é a mesma coisa, só que ela colabora de forma complementar com o Estado para a pactuação do contrato de gestão, especificamente para as políticas públicas voltadas ao Sistema Único de Saúde. Tá? Mas não tem nenhuma diferença. A lei de OS, como a gente vai ver lá na frente, ela é única no Estado de São Paulo para todas as áreas, né? Saúde, educação, assistência social e direitos da pessoa com deficiência. Então, vamos lá. Ó. Qualificação é apenas uma habilitação. Ela não muda a característica dela, né? Não muda a natureza jurídica da entidade. É só como um certificado, por exemplo, como o SEBAS, né? Que a gente está bem familiarizado com esses títulos todos. O CIP. Então, na verdade, é só um título, é uma qualificação a mais que a entidade tem. Que é um modelo. Vou contar um pouquinho da história para vocês, mas sem muita delongas, mas que foi um processo que foi desde 1990, né, numa reforma do Estado, que foi do Bresser, que teve uma grande movimentação do direito administrativo, e que se criou lá um plano de reforma do Estado. Né? Qual era a intenção desse pessoal na época? Era transformar as políticas públicas mais flexíveis, numa administração mais flexível, mais capaz de atender as políticas públicas. Né? E aí, então, criou a OS, que é uma lei federal, que é de 98, que criou o Programa Nacional de Publicização. Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um movimento social na época que criou a qualificação como organização social, que a gente costuma chamar de reforma do Estado. Tá? Então, se criou esse modelo organizacional federal que oferecia mecanismos adicionais para levar as despesas públicas e ampliar a vulnerabilidade da Previdência, porque sempre tem uma questão de recursos financeiros. Né? No Estado de São Paulo, a legislação, que também é de 98, a gente vai falar muito do modelo aqui de OS no Estado de São Paulo, porque modernizou a legislação, embora seja do mesmo ano, ela priorizou algumas questões das organizações, da legislação, que convertia, porque a lei federal ela trazia que organizações, principalmente os hospitais, que já existiam, transformassem em OS. O Estado de São Paulo fez o inverso. Né? Quando ele criou a lei dele, ele colocou só equipamentos novos. Isso tem uma razão de ser, porque naquela época o governo do Estado tinha 14 novos hospitais que eles precisavam ativar.
E eles não tinham como contratar pessoal especializado para trabalhar nesses hospitais. Então, ele modernizou a lei, trouxe algumas alterações da lei federal e aplicou em São Paulo. Né? Então, esse modelo foi criado especificamente porque ele tinha uma demanda. Né? Ele tinha hospitais prontos que ele precisavam ativá-los. Tá? Então, criou essa legislação. Essa mudança ela proporcionou maior autonomia administrativa e ampliação de decisão dessas organizações sociais. Tornou a administração e a gestão mais flexível, como a gente vai ver mais lá na frente. Tá? Esse é o contexto histórico. Temos lá o que mudou, né? Autonomia para a tomada de decisão, regras para a transação com o mercado, quer dizer, tem algumas questões que foram flexibilizadas com a legislação da OS. Aqui eu trouxe para vocês os fundamentos jurídicos, que é a OS Federal, que é de 98, tem a OS do Estado de São Paulo, que é essa que a gente está falando prioritariamente hoje, que é a 846 de 98, e no município de São Paulo também tem. Então, nos estados, cada estado tem a sua própria lei de OS, e os municípios também. Alguns dos municípios têm, não todos os municípios têm a legislação de OS, mas quando ele não tem, ele segue a do estado competente. Trouxe para vocês só a legislação básica e vamos lá na OS de saúde. Então, o modelo de parceria instituído pelo Estado de São Paulo, ele possibilitou a gestão de hospitais e equipamentos públicos por entidades sem fins lucrativos qualificadas como OS. Só as entidades qualificadas como OS é que podem receber esses equipamentos públicos para fazer a gestão. Tá? E criou um novo regime de governança, né, para a gestão desses hospitais, que foi o contrato de gestão, como a gente vai ver lá na frente também, a gente vai falar especificamente do contrato de gestão, que é um instrumento jurídico adequado para afirmar o poder público e as organizações qualificadas como OS, uma competição administrativa, um sistema de informação e a responsabilidade formalmente constituída. Né? Podem ser qualificadas como entidades de direito privado, elas seguem lá os requisitos da Lei 846, que é um estatuto social adequado, tem lá algumas questões da legislação que o estatuto tem que seguir. Ok. Eu vou parar um pouquinho, porque chegou uma pessoa que a gente quer que componha a mesa. Pode continuar? Então, vamos lá. Então, ela precisa ter um estatuto social adequado, o estatuto da entidade ela precisa estar adequado à legislação. Ela precisa ter recebido uma aprovação favorável da conveniência e oportunidade para a qualificação, isso da Secretaria da Saúde, né? E que comprovem serviços próprios de assistência por mais de 5 anos. Então, entidades novas, elas não podem ser qualificadas como essa, só a partir de 5 anos de existência. E não pode ser terceirizados esses serviços, tem que ser atividades de assistência própria. Ela própria tem que ter prestado esses serviços. Cláudia, você me avisa quando você quiser reparar? Ter um conselho de administração, que isso tem percentuais aqui, que muitas das instituições já existentes tiveram que adequar a sua composição do conselho para atender o requisito da lei, que ela é composto por 55% das associações de membros eleitos, 35% de membros eleitos integrantes do conselho, dentre elas pessoas de notória capacidade profissional, e 10% do membro dos empregados. Isso está na lei, tá, gente? Não preciso ficar falando. Mas aqui tem os membros eleitos ou indicados para compor, não podem ser parentes consanguíneos ou afins do governador ou vice-governador. Isso é uma coisa importante que a gente tinha já na Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi trazida pela UES. Então, aqui eu trouxe para vocês uma informação que está no próprio site da Secretaria da Saúde, que no Estado, quais são as associações e entidades de direito privado que são qualificadas como OS hoje, tá? Tem todas essas aqui que atuam no Estado de São Paulo como um todo. Quais são os serviços, né, que a gente tem gerenciados pela saúde, né, por organizações sociais? Nós temos os hospitais,
gerais e especializados, nós temos os ambulatórios médicos e especialidades, que são as AMEs, os centros estaduais de análises clínicas, os serviços de diagnóstico por imagem e o centro de armazenamento e distribuição de insumos, que é de saúde, que é o SEADS. Então, vocês podem perceber que todo o aparato da saúde está incluído aqui, né? Tudo que é equipamento público hoje pode ser gerido por organização social. Aí nós temos o modelo de gestão. Então, vamos entrar aqui, propriamente dito, no tema da palestra. Tá? O que trouxe? Qual é a novidade aqui que nós temos? Que já não é novidade, né, gente? Porque é de 98. Qual que é o modelo de gestão trazido pelo governo do Estado de São Paulo, né? Que é uma autonomia de decisão gerencial. Essa autonomia é da própria organização social. Tá? Porque ela tem autonomia, ela recebe o recurso, ela recebe a gestão para fazer a operacionalização daquele equipamento público. Então, ela tem uma decisão, uma autonomia de decisão muito maior do que teria se fosse administrado direto pela administração direta, né? Ela também tem autonomia de recursos humanos, ela faz a contratação dela via CLT, ela tem o procedimento dela interno, ela não precisa seguir a legislação administrativa. Ela também tem a inovação e ensino, porque as OS também podem fazer pesquisa e ensino. Elas têm uma atividade que pode ser voltada para o ensino. Tem também uma possibilidade de trocar o gestor. Quando tem alguma dificuldade, quando tem algum problema com aquela OS, existe a possibilidade de trocar essa gestão. O Estado vai lá e tira essa entidade, por algum motivo teve algum problema, e substitui por uma outra. Nós temos a vedação de vendas de serviços de saúde. Aqui a gente diz que as OS elas estão impossibilitadas de cobrar do paciente, o atendimento direto do paciente, ou pactuar com os convênios e seguradoras de saúde. Então, quando tem um hospital que é gerido por OS, ele é 100% SUS. A OS não pode cobrar de nenhuma forma e não pode pactuar de maneira nenhuma com as administradoras de saúde. Isso é vedado pela lei. Tá? Uma maior harmonia de informação, quer dizer, tem sistemas que trazem a informação e essas informações são padronizadas e tem um mercado de trabalho também. Temos a aplicação de saldos, que isso era impossibilitado, então nós temos a possibilidade de aplicar os saldos no próprio contrato de gestão, nós temos o julgamento público, nós temos a formação de comitês de qualidade para monitorar o trabalho da prestação de serviços, né? Nós temos a identificação de bens e contratos de desempenho, a retirada da provisão de bens públicos em sua transferência para o governo e o subsídio da provisão de bens públicos remanescentes. Aí vamos para o contrato de gestão. O contrato de gestão é um contrato administrativo, né, que a gente não tem diferença dos demais contratos, a não ser que a formação da parceria ela tenha uma execução específica das atividades relacionadas de interesse público, né? Então tem um regime de cooperação, que não havendo previsão de ganho econômico por parte da contratada, porque não é uma prestação de serviços, e sem previsão de pagamento do servidor por parte do usuário. A finalidade do contrato de gestão é fixar compromissos bilaterais para as OS de cumprir determinados objetivos, né? E ele está dispensável de licitação. Há só uma convocação pública das organizações sociais, publicada em Diário Oficial, com a minuta do contrato, que devem observar os princípios do Sistema Único de Saúde. Como que é feito isso? Não tem licitação, né? Para contratar a organização social, o procedimento ele é diferenciado. Não é uma licitação, não segue o rito da 8.666. A secretaria ela faz um edital e ela convoca as entidades que são qualificadas como organização social de saúde, demonstra o objeto que ela quer desenvolver, qual é o equipamento que ela vai disponibilizar para a gestão e operacionalização, e as entidades manifestam seu interesse em participar. Aí a secretaria ela escolhe qual é a melhor, qual que está mais adequada para fazer a gestão dessa OS.
que é bem diferente, então, da licitação. Está dispensável. Não é? No contrato de gestão, nós temos cláusulas muito claras, muito objetivas, e temos cláusulas que são essenciais, né? Que são os objetivos, que trata do plano de trabalho, né? Tem que ter o plano de trabalho como anexo, que lá você vai dizer qual é o objeto, quais são o que se pretende atingir, as metas, vai estar tudo especificado lá no plano de trabalho. As formas de atuação e os custos. Nós vamos ter as metas a serem atingidas e os prazos para execução. Os princípios do Sistema Único de Saúde, que estão lá na Constituição Federal, é indispensável que a gente siga, que as OS sigam os princípios do Sistema Único de Saúde. O atendimento exclusivo para pacientes desse sistema, as atribuições e responsabilidades, obrigações específicas, né, o que cada um deve fazer, qual é a atribuição de cada um, até onde cada um faz. Tem os critérios e os limites de remuneração, que devem estar lá discriminados. Nós temos também os critérios objetivos de avaliação de desempenho, né, mediante indicadores de qualidade e produtividade. Aqui, eu não sei se vocês vão perceber, depois da fala das OS, que trouxe a legislação de OS trouxe muita coisa para o marco regulatório. Muita coisa foi importada, tem muita coisa parecida, muito semelhante da lei de OS para a legislação nova. Nós temos o regulamento de compras, que agora também vai estar na legislação nova. Toda a OS tem o seu regulamento próprio de compras, só que ele não é aprovado pelo poder público, ele é submetido. Ele deve ser submetido, ele é publicado, mas ele não é aprovado pelo poder público, pelo poder executivo, né? Essa é uma diferença que tem do marco regulatório. A transferência de bens públicos, por exemplo, dos equipamentos, dos bens móveis e imóveis, como é que faz? Já prevê no contrato a permissão de uso desses bens públicos. A possibilidade de cessão de servidor público de OS, com ônus para origem. O que é isso aqui? A secretaria pode disponibilizar o seu servidor para trabalhar naquela OS, naquele projeto, naquele equipamento que está sendo cedido. E a inadimplência de rescisão. O prazo máximo para os contratos de gestão é 60 meses, como já era nos convênios, né? Isso é uma limitação geral. Como que é feita a fiscalização e o controle das organizações sociais? A execução do contrato de gestão ela é fiscalizada pela Secretaria da Saúde, sendo que as OS devem apresentar anualmente, ou sempre que necessário, relatórios sobre as atividades desenvolvidas, contendo o quadro comparativo entre as metas propostas e os resultados atingidos. Tá? Quem trabalha no terceiro setor, quem trabalha com convênio há muito tempo, percebe nitidamente a mudança da prestação de contas, de como era antigamente e de como é hoje. Né? Porque, antigamente, as prestações de contas eram basicamente financeiras. Ela tinha muito um caráter financeiro. Como é que isso devia... checklist, se foi gasto do jeito que estava no plano de trabalho, como que se gastou bem, se fez o processo de compras regular. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se tem uma preocupação muito com as metas. Quais as metas que foram propostas, se os resultados foram atingidos. Então, a Secretaria tem a comissão de acompanhamento e avaliação muito efetiva hoje, que acompanha os contratos de gestão e a execução daquele contrato de gestão. Né? Ela vai acompanhando a cada 3 meses as organizações sociais, ela passa as informações. Então, tem um controle muito mais efetivo hoje do que anteriormente sobre o resultado a ser atingido, a meta a ser atingida. Isso é um ganho fundamental para quem trabalha, principalmente na área da saúde, que nos preocupava tanto, né, com a questão das metas atingidas, do resultado. Né? Isso mudou bastante, até por conta da legislação da OS.
Então, temos lá, olha, temos o controle da Comissão e Acompanhamento de Avaliação, né, que é da Secretaria da Saúde. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque todo o contrato de gestão ele é submetido à auditoria do Tribunal de Contas. Nós temos a Secretaria da Fazenda, que também audita todos os contratos de gestão. Nós temos a auditoria externa, que é obrigatória, das OS, ela precisa fazer a auditoria externa dela. Nós temos o Ministério Público, nós temos também o Conselho de Administração da própria entidade, nós temos também o controle social, que é o usuário, né? Como que é feito isso? Através de ouvidoria, de imprensa, do cidadão. A gente também controla isso, né? Quando você vai num hospital, quando você vai no equipamento público, sempre tem lá o Fale Conosco, sempre tem a ouvidoria, e todos esses indicadores, todos esses formulários que a gente pensa que não tem efetividade, ele vai para a secretaria, ele compõe os indicativos e os indicadores, né, da qualidade daquele serviço que está sendo prestado. Então, hoje, o usuário ele é muito mais fácil ele ser ouvido, e, principalmente, a secretaria tomar ações do que no período anterior. Porque o próprio contrato de gestão ele tem todo esse regramento, ele tem essa exigência. E também, do Tribunal de Contas, eu gostaria de falar um pouquinho, embora seja a fala do Josenir, que vocês vão perceber que também é mais efetivo, a fala do Tribunal de Contas, o olhar do Tribunal de Contas, embora seja, às vezes, muito severo em cima das organizações sem fins lucrativos, ele também tem pautado para cumprimento das metas, para o objetivo final daquele contrato de gestão. Ele não vê mais só o financeiro, né? Ele não vê mais se você gastou bem, se você seguiu as regras contábeis, se você seguiu as regras de contratação de pessoas ou de aquisição de bens e serviços. Ele tem um olhar hoje também para a execução, né, para o final, para as metas atingidas, né, para aquele projeto, se ele atingiu o objetivo dele, né. Aí nós também podemos, a OS também traz a possibilidade a legislação de desqualificar aquela OS que ela não cumpre algum dispositivo do contrato de gestão. Se teve algum desvio, algum descumprimento do contrato de gestão ou qualquer indício, que ela vai apurar e ela vai ter um processo administrativo, e se ao final desse processo administrativo ficar comprovado essa irregularidade ou esse descumprimento do contrato de gestão, a própria secretaria ela pode fazer a desqualificação da entidade como OS. Desqualificando, ela fica impedida de receber esse aparelhamento público na área da saúde como organização social, né? Ela não pode mais firmar contratos de gestão com o poder público. Os dirigentes das organizações eles respondem individual e solidariamente pelos danos ou prejuízos decorrentes da sua ação ou omissão. Como nós vimos também na fala da doutora Ana Carolina, essa é uma preocupação que nós temos, embora a lei de OS ela esteja fora, todas as organizações sociais, os contratos de gestão estão fora dessa lei de contratualização que a gente falou pela manhã. Quem é OS, quem já tem contrato de gestão, ele não está enquadrado nessa legislação nova. É uma exceção à regra, né? Mas a responsabilidade dos dirigentes são sempre muito pesadas. Então, a gente brinca que quem é que vai querer ser dirigente das nossas instituições, né? Porque é uma carga muito pesada. Aí eu trouxe para vocês também a biografia, tá? E é isso, gente. A organização social, ela nada mais é do que uma qualificação, tá? Ela é um modelo que foi implantado pelo Estado de São Paulo, que a gente, ao longo desses 17 anos, a gente percebe, quem trabalha na área da saúde, que ele se consolidou,
ela está forte, ela foi consolidada, ela foi exemplo para outros estados e é um exemplo de sucesso. Quem trabalha em organização social, que tem essa experiência, pode ver nitidamente como foi fortalecida a saúde nesse aspecto. E, principalmente, o usuário, que é o motivo disso tudo, ele percebe, quando ele entra num equipamento público, num hospital, quando ele é tratado numa entidade dessa, ele percebe nitidamente o que é a administração direta e quando é uma administração feita por uma organização social, né? Até porque ele tem mais voz nessas instituições. Ele tem aparatos que ele pode se manifestar, né? Na administração pública direta, ela ainda tem alguns entraves, mas eu sou uma entusiasta, embora eu tenha muitas dificuldades no dia a dia, né? Porque todo mundo que trabalha no terceiro setor sabe das dificuldades que nós temos, mas eu acredito que o modelo de OS ela está passando para outras áreas. A gente vai ter a doutora Vera, que vai falar da cultura, que também está crescendo muito a qualificação de organização social da cultura. Nós temos a legislação também que inseriu o direito das pessoas com deficiência, porque é um modelo de sucesso que foi da saúde, que nós conseguimos aqui mudar um pouco a realidade da nossa área aqui no Estado. Eu agradeço a todos, e se vocês tiverem perguntas, vocês façam no momento, né, Cláudio? Sim. Que vocês puderem. Sim. Aqui está meu contato, eu vou disponibilizar para vocês, se vocês precisarem da apresentação. E vai estar no site? Tá, vai estar lá no site, e vocês fiquem à vontade, tem um e-mail se vocês precisarem de alguma coisa. Eu sei que a gente tem muito pouco tempo para falar de um universo que é muito grande. Eu tentei passar o mais rápido possível aí para vocês, para não avançar no horário dos colegas, mas todos os e-mails a gente costuma respondê-los todos. Então, se vocês quiserem mais informações, mais legislação, mais bibliografia ou dúvidas assim sobre o dia a dia, de como qualificar essas entidades, vocês podem mandar que a gente responde todos, tá bem? Eu agradeço. Bom, recebemos agora para palestrar a doutora Vera Rolf Bava Moreira. Ela é procuradora do Estado, chefe da consultoria jurídica da Secretaria da Cultura, e nos brindará com a apresentação sobre a adoção dos modelos de OS na área da cultura paulista. Então, por favor, a palavra é da doutora. Muito obrigado por estar conosco aqui, já agradecemos. Confesso que quando recebi esse convite, eu fiquei um pouco na dúvida como deveria ser essa minha abordagem aqui. Na cultura, eu atuo na consultoria jurídica, faço os pareceres, enfim, toda a orientação jurídica, né, dos contratos, nas qualificações de OS, mas acabei me envolvendo, digamos, sendo seduzida pelo modelo, né, modelo de contrato de gestão, modelo de OS, o modelo de gerenciamento. Eu sou procuradora há 22 anos, desses 22, eu passei 20 na Fazenda. Obviamente, na Fazenda, eu não tinha a menor noção de como é que era a política pública, né? Tinha nota fiscal paulista, mas é muito pouco, né? E fui para a cultura há 2 anos e me deparei com esse mundo totalmente novo. Fiquei, como a doutora Carla, completamente entusiasmada, não é, pela forma como as coisas acontecem. E agora aproveito para fazer um agradecimento especial. Uma pessoa que está aqui, é coordenadora da unidade de monitoramento da Secretaria da Cultura, a Claudinelli Ramos, com a qual, aliás, eu aprendi muito, tenho aprendido muito, tenho dividido bastante várias formulações, vários pensamentos e vários estudos, né? Como eu disse, o nosso trabalho na consultoria é sumamente preventivo, a gente trabalha no antecedente para não ter as consequências desagradáveis ou para tentar evitá-las ao máximo possível.
E essa atividade ultrapassou os casos concretos, né? Ela passou a ser uma atividade em que eu divido com a Cláudia e com outros gestores lá da cultura, o próprio secretário, essa nossa preocupação com a legislação, né? Com as normas, com decreto, enfim, com tudo aquilo que é o aparato jurídico necessário para que o modelo se aprimore cada vez mais, né? Então, assim, com isso eu demonstro todo o meu entusiasmo mesmo pelo modelo e achei super oportuno ter este convite para vir aqui falar para uma plateia que eu acho que também é formadora de opinião. Eu acho extremamente importante que a gente passe para a sociedade como é que isso tudo funciona, porque, pelo que eu vejo do meu meio, e olha que eu sou procuradora do Estado, tenho uma formação, enfim, várias pessoas muito próximas a mim, e eu mesma, não conhecíamos esta realidade, né? Não sabíamos que a OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, né, que a Sala São Paulo, são equipamentos ou corpos, né, artísticos que são geridos por uma organização social, né? Então, esse tipo de coisa é que me motivou, e vocês vão ver, a minha abordagem vai ser muito mais pelo lado da política pública em si, mostrando o que é que a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo tem feito, aproveitando esse modelo, do que propriamente de dúvidas, conceitos ou polêmicas de natureza jurídica, né? Que eu me senti mais estimulada para trazer essas considerações hoje do que propriamente jurídicas, embora, óbvio, a gente vai sempre permear pelo lado jurídico, porque advogado não perde o tique, né? Mas o que eu acho muito importante é que é um modelo que sofre muito preconceito ainda. O que sai na imprensa é o lado ruim, não é o lado bom, não é? Ninguém sabe que tem fábrica de escultura na Vila Curuçá, em São Miguel, nas zonas de maior vulnerabilidade social, né, acolhendo os jovens, né, os menores, no contraturno escolar, para ajudá-los estimular nas atividades artísticas, que tem o projeto Guri, que também funciona mais ou menos na mesma forma. Então, esse tipo de coisa é que precisa ser divulgado. Eu acho que cabe a cada um de nós aproveitar todos os espaços possíveis para a gente divulgar. Na família, no clube, no condomínio, enfim, qualquer lugar, eu aproveito para fazer isso. Então, a minha vinda aqui também foi nessa onda, né? Mas, enfim, vim aqui também para falar como é que foi o desenvolvimento e a implantação e a evolução, né, da implantação do modelo na cultura. Obviamente, quem me ajudou muito nessa história foi, como eu disse, a minha parceira Claudinelli. A legislação do Estado de São Paulo, né, a 846 de 98, ela foi elaborada para a área da cultura, da área da saúde, na verdade, né? Toda ela é para a área da saúde. A cultura veio a reboque, né? Pegou carona aí nessa legislação. Tanto é assim que, logo em seguida, para a cultura, foi necessária a edição de um decreto, né? Coisa que para a saúde já não aconteceu. A saúde não tem um decreto regulamentador, né? A lei para a saúde era praticamente auto-aplicável. Na cultura foi necessária a edição de um decreto. Mesmo assim, de 98 até 2004, que foi quando se assinou o primeiro contrato de gestão na cultura, ainda houve um processo aí de vácuo, né, de um certo, enfim, dificuldades de ordem prática, até porque não havia organização social qualificada na área de cultura, né? Aquela experiência toda meio ainda incipiente das associações, amigos da Casa Guilherme de Almeida, Associação de Amigos da Pinacoteca, elas foram tendo que ter um tempo para se adaptar, para se regularizar enquanto
organização social para somente, então, buscar a qualificação e coisa e tal, e poder contratar com o Estado. Da mesma forma, o Estado precisou de algumas outras regulamentações, né? E aí eu digo que o amadurecimento da implantação do modelo na cultura teve muito a ver com a evolução normativa, né? E foi normativa regulamentadora através de decreto, mas a partir das dificuldades que iam surgindo, vinham os decretos para aprimorar para solucionar parte dessas dificuldades. Esse, por exemplo, 50.611, ele especificou melhor obrigações das partes, trouxe toda a regulamentação de RH, né? E, com tudo isso, a gente foi tendo mais subsídios e mais dados para fazer melhor o contrato. Esse decreto 50.941, de 2006, também, que organiza internamente a secretaria, ele também trouxe definições de papéis, porque a gente aqui está falando muito das dificuldades das entidades. Na verdade, o poder público, os órgãos que são contratantes, eles também sofrem muitas dificuldades de organização, distribuição de papéis, função de cada qual, órgão de controle. Essa história de órgão de controle, que também foi dita aqui, é um tormento, né? Quem controla quem? Tem sobreposição de controle? Tem, enfim, tudo isso são questionamentos que são constantes, não é, no interior dos órgãos. Mas houve um avanço com esse decreto aí que deu uma organizada na secretaria e depois também veio a ser aprimorado. O fato é que esse decreto também trouxe a questão de que a parceria com a OS seria estratégica para a condução das políticas públicas da cultura, né? A partir de 2007, com outros decretos, a gente brinca que hoje a gente tem o decretão de 98, o decretinho, o filhotinho, o netinho, né? Tem vários decretos, né? Basicamente 5, e que foram saindo aí ao longo dos tempos. Hoje a gente está até tentando fazer uma compilação dele e um aprimoramento desse regramento. Resoluções também do secretário a partir de 2007, pareceres da consultoria jurídica traçando orientações jurídicas, porque, vejam, a lei de OS, mesmo com os decretos, ainda possuem, essas normas todas ainda possuem muitas lacunas. E a gente precisa ter aí a função do intérprete, né, que cabe à consultoria jurídica, muitas vezes até a gente tendo que passar isso para o gabinete do procurador-geral, procuradoria administrativa, para ter uma ratificação disso. Mas, enfim, várias destas lacunas são supridas justamente pelos pareceres dos procuradores, que tentam aí traçar algumas regras que são dúbias, não é? A gente vai fazendo essa condução. Enfim, com tudo isso, a gente foi tendo aí um certo desenvolvimento e, de alguma forma, também foi tomando um rumo um pouquinho distinto da Secretaria da Saúde com relação à forma de conduzir o modelo. Na forma, né, não no conteúdo. Por exemplo, na cultura, a gente tem um acompanhamento dioturno dos contratos de gestão pela consultoria jurídica, né? A gente faz toda a parte, desde qualificação, contratualização, os aditamentos, tudo passa pela consultoria jurídica. Mas também os pontos, as dúvidas dos gestores, problemas que vão surgindo ao final dos contratos, encerramento, saldos remanescentes, enfim, tudo isso a gente vai discutindo. Então, eu acho que esse papel do advogado lá na cultura, do procurador do Estado, né, no caso, na cultura, foi também bastante relevante e contribuiu bastante para esse desenvolvimento. Na saúde, ao que eu saiba, a consultoria jurídica ela só analisa só até o contrato, né, ela não faz esse acompanhamento. É uma questão de opção, enfim, mas eu acho que essa característica ajuda bastante, ou pelo menos tem ajudado bastante o modelo na cultura. Uma outra
coisa que a gente tem de diferente em relação à saúde, e isso foi por meio de um decreto, são contingências conexas aí ao contrato de gestão, né? Existe um fundo que é feito, são separados, separado um percentual do repasse, que fica numa conta remunerada e disponível ali para quaisquer ações judiciais, reclamações trabalhistas, questionamentos, enfim, coisas que surjam, né, contingências que surjam ao longo do contrato, e a gente, cada contrato de gestão tem essa conta, que chama de reserva de contingências, né? Isso a saúde não tem também. Isso foi por meio de decreto, um decreto específico para a área da cultura. Enfim, o fato é que hoje todos os equipamentos, todos os corpos artísticos, todos os programas e projetos da cultura são por meio de gestão, de contrato de gestão, né? Uma outra característica que houve aí ao longo desse histórico foi uma regularização também da força de trabalho, né? Durante um certo tempo, havia contratações um pouco, digamos, duvidosas e cooperativas, credenciados, enfim, havia vários tipos aí de contratação de pessoal que não era o correto, né? E então houve um esforço muito grande nesse tempo também para regularizar essas contratações. Hoje todos são seletistas, né? São 5.200 mais ou menos empregados das organizações sociais. São 20 organizações sociais de cultura hoje parceiras da cultura, 27 contratos de gestão, né, que nós temos. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Uma outra coisa que ajudou demais essa evolução e esse amadurecimento foi a criação da unidade coordenada pela Cláudia, que é a Unidade de Monitoramento e Avaliação da Cultura, que tem um papel fundamental na padronização dos procedimentos, porque esses equipamentos todos que nós vamos falar daqui a pouco são geridos por diversas áreas, são 4 unidades gestoras, basicamente, que se dividem por matéria ou por segmento. Durante um certo tempo, cada um agia de uma forma, planilhas diferenciadas, relatórios diferenciados. Havia a minuta de contrato de gestão padrão, aprovada por resolução do secretário desde 2006, mas vários outros procedimentos não eram padronizados. Então, isso dava um descompasso grande e dava uma certa insegurança, digamos assim, até para as entidades, porque, às vezes, uma mesma entidade tem contratos, tem 2 ou 3 contratos, cada um com uma área, e com cada gestor tinha que agir de uma forma, e isso também prejudicava demais, né? Com a criação da unidade de monitoramento e avaliação, não só a parte de controle, de avaliação, enfim, em si, mas também, e principalmente, esses procedimentos operacionais padronizados, chamados POPs. Isso foi motivo de várias reuniões lá dentro da secretaria, tudo para que a gente pudesse organizar a forma para que o conteúdo pudesse ser mais acessível e mais avaliável, né, de forma mais tranquila. Isso também levou a um aprimoramento grande do modelo dentro lá da cultura. Ampliou-se também o diálogo com as próprias entidades. A gente vem realizando fóruns, né, de debates lá dentro da secretaria, com todos os representantes das entidades parceiras. Nesse meio tempo, também houve a criação da ABRAOSC, que é a Associação Brasileira de Organizações de Cultura, Organizações Sociais de Cultura, que foi uma coisa muito importante também, para eles terem um interlocutor comum. É verdade, quando você tem 20 parceiros, cada cabeça é uma sentença. Não é fácil você conversar com todos ao mesmo tempo, embora a gente faça isso, enfrente esse desafio. Mas é muito mais fácil quando eles se digladiam entre si na ABRAOSC e vêm com um documento já, né, votado na democracia, né, e já com, enfim, a coisa já mais uniforme. É muito mais fácil o diálogo com a própria unidade contratante, né?
Isso também foi uma coisa que ajudou muito nessa evolução, né? A gente, o ano passado, fez uma nova minuta de contrato de gestão, uma minuta padrão, aprovada pelo secretário, por resolução. Essa minuta foi democraticamente exposta à consulta pública das OS, né, das nossas parceiras. Todo mundo deu palpite, a gente aproveitou muita coisa do que foi feito de palpite. Muita coisa a gente não podia aproveitar, mas, enfim, foi tudo muito, muito conversado também. Eu acho que isso contribuiu demais para esse aprimoramento. Ainda existem alguns pontos polêmicos, aí, como, por exemplo, o encerramento dos contratos de gestão e os saldos remanescentes, já que a gente tem a conta de contingências, tem a conta de repasse normal, tem a conta de reserva. Nós temos uma conta de um fundo de reserva, também é separado um percentual do primeiro ano de repasses, para que, se houver atraso, é verdade que não tem havido atrasos, mas, enfim, diante dessa crise toda, não sei o que vai dar, mas o fato é que cada um dos contratos tem o seu fundo de reservas. E aí tem também um que a gente chama de receitas operacionais. Aí junta bilheteria, junta a lojinha do museu, junta, enfim, todos esses outros rendimentos, enfim, que também são do contrato, não é? São vinculados ao objeto do contrato e têm a sua conta e têm destinações de acordo com a autorização da própria secretaria, tem lá suas destinações autorizadas. Mas o fato é que, quando termina o contrato, o que fazer com o que sobra, né? Remanescente do repasse normal, ok, devolve, enfim, não há maiores confusões. Mas esses, por exemplo, de contingências, porque as contingências continuam, concordam? Reclamações trabalhistas, elas sobrevivem, elas são além, não é? Vão além dos 5 anos dos contratos, enfim, algumas coisas que têm que ser levadas em conta e que acontecem mesmo, e o que fazer, né? Então, a gente tem discutido ainda muito, há muito ainda o que discutir, o que regulamentar, tudo que a gente está podendo colocar no decreto, na minuta nova de decreto que a gente está elaborando, a gente está colocando, mas algumas coisas também não dependem de decreto, né? Mas, enfim, o fato é que cada vez mais que se trabalha, mais os problemas aparecem, mais as dúvidas surgem, e mais a gente tem que estudar, mas estamos aqui para isso. Uma outra coisa que ajudou nessa evolução foi uma articulação do gabinete da cultura, da unidade de monitoramento, da consultoria jurídica com o Tribunal de Contas. Muitas das orientações que eles dão naquelas instruções normativas, né, número 1 de 2008, que são do Estado, na parte do terceiro setor, a parte de prestação de contas. E aí é que a gente talvez se engane um pouco quando acha que, porque está na Lei 13.019, que as OS e os contratos de gestão estão fora daquela regulamentação, talvez a gente esteja caindo numa arapuca, porque, quando a gente vai conversar com o Tribunal de Contas, o que eles falam? Que eles fazem aquela parte de prestação de contas do terceiro setor como um caldeirão só. OS, OCIP, entidades outras, está todo mundo no mesmo caldeirão. Então, e eles vão fazer a reforma destas instruções normativas baseadas nas novas normas do marco regulatório. Ou seja, a gente, né, que está lidando mais, quem lida mais com organização social, sabe que a coisa não é bem assim, né? Não estamos totalmente a salvo da 13.019. O próprio Tribunal de Contas vai encarar a OS como qualquer outra entidade que esteja abrangida na 13.019. Então, não adianta nada. Por isso, a gente vem discutindo com o próprio Tribunal de Contas e conseguimos já algumas vitórias, prazos de relatório, aquele prazo de relatório anual, ampliação.
Algumas coisas que a gente percebeu que seriam cobranças até, enfim, legítimas, mas impraticáveis, né, para as entidades e para o órgão contratante. A gente levou também à consideração, conversamos com o pessoal as diretorias de fiscalização que pegam o terceiro setor, e realmente eles repensaram. Porque, no fundo, e aqui eu sei que é voz corrente e todo mundo concorda, ninguém é contra o controle, imagina, precisa ter controle, né? E ninguém quer deixar de cumprir as normas de controle, né, do controle externo, principalmente. Só que desde que elas sejam cumpríveis, né? Então, o que nós temos lutado bastante para levar nesse canal, que, graças a Deus, a gente conseguiu abrir de diálogo, é justamente esse. A gente está absolutamente à disposição de mostrar tudo, transparência, controle, ok, não tem problema nenhum, desde que possa fazer, né? Então, isso tem sido um avanço também aí na Secretaria da Cultura. Bom, em termos, eu não sei como é que está o meu tempo. Então, vamos ver se a gente consegue ir lá. Então, em termos da minuta do novo decreto, o que a gente tem assim mais em mente de tentar consolidar seriam esses aqui que a gente está chamando de avanços, né? Consolidar o entendimento de que se trata de um modelo de parceria e fomento específico da Lei 846/98, ou seja, distanciar isso da 8666. As entidades lá, nossas parceiras, elas têm 8666 assim como o demo, né? Não querem assim, não querem nem saber. A gente não tem tanto horror assim do 8666, mas concordamos que na verdade não se trata de um contrato administrativo de forma alguma, não há prestação de serviço, não há contraprestação nesse modelo. Embora muita gente ainda pense assim. E o pior, Ministério Público de Contas. Ministério Público de Contas, a gente também já esteve lá conversando com eles e tal, e a gente percebe que existe ainda muito preconceito em relação ao contrato de gestão. E muitos desses institutos, ou muitas destas normas aplicáveis aos demais institutos, como ao convênio, como ao contrato administrativo, sendo imediatamente transportadas para contrato de gestão. Não dá para ser assim, né? Então, não dá para confundir as coisas. Tem que realmente separar para que não haja esse tipo de questionamento como a gente andou ouvindo lá, de taxa de administração, de uma série de coisas que contrato de gestão não tem, né? Vigência. A vigência, Carla... eu não tenho tanta certeza assim que estejamos atrelados à vigência da 8666, né? Eu acho que existe uma lei especial, né? Existe uma lei especial que foi silente a respeito do prazo de duração desses contratos. Não existe. Tenho procurado doutrina, tenho procurado, enfim, até peço aí a ajuda dos colegas. Mas não temos encontrado nada. A gente sabe que nos contratos de gestão, por exemplo, as regras, os limites estabelecidos pelo 65 de alteração dos contratos, até 25%, enfim, aquilo também não se aplica, né? Então, há uma série de argumentos, e aí nós temos levantado aí para tentarmos estender esta vigência, né? Não deixar de atrelá-la à história da 8666, para que ela possa ter uma vigência adequada. Por exemplo, pensem vocês na USESP. O que é lidar com a USESP, com programação cultural estrangeira, vem maestro, vem regente, vem músico de fora, como é que é a agenda dessas pessoas? Daqui 2, 3 anos, eles estão lotados daqui até lá. Como é que pode a Fundação USESP, né, no caso a organização social, lidar com esse tipo, gerir um contrato desses, com esse tipo de programação, e vocês sabem a qualidade da programação lá da Sala São Paulo, sem ter uma flexibilidade maior de tempo, né? Até assim, eu diria que o interesse público estaria melhor acolhido caso a gente pudesse ter
um prazo de vigência maior. E como eu não encontro nenhum obstáculo na legislação, então nós vamos arriscar aí de tentar comprar essa briga, né? Não, depois a gente vai conversar mais. De qualquer forma, o que a pasta tem como norte, né, na elaboração dessa nova minuta, que, na verdade, nada mais é do que a compilação de todos os outros decretos, para facilitar até a nossa consulta, sem inovação, sem querer inventar a roda, mas, ao mesmo tempo, inserindo dispositivos que a gente acha que são bastante importantes para a própria cultura, né? Garantir que o crescimento dos investimentos seja acompanhado de um crescimento nos resultados, maior oferta de programação e de equipamentos culturais para maior público em mais municípios do Estado, redução de desperdício, aumento da transparência, preocupação com as periferias, na verdade, as áreas de maior vulnerabilidade social, são as áreas contempladas por esses equipamentos que a gente falou, ênfase na qualificação técnica, na acessibilidade, construção de melhores parâmetros de acompanhamento, avaliação, autonomia na execução, mais autonomia para as OS, é o que elas sempre pedem, mas isto, digo, tem a contrapartida, que é a maior responsabilidade, né? Então, essa é uma discussão com elas e acho que tem ganhado bastante força. E o modelo voltado aos resultados. Essa parte de resultados, Carla, é uma coisa bastante interessante, que a gente tem insistido demais nisso, né? Que não adianta... E com o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, pela primeira vez, começou a dizer que vai pensar melhor nos resultados, né? Se preocupar menos com a forma e se preocupar mais com os resultados. Nós já achamos que aquilo era música para os nossos ouvidos, né? Mas é uma tendência. A própria Lei 13.019 tem isso, isso é bom, né? Então acho que a gente precisa aproveitar, né? Tirar fazer do limão a limonada e partir para insistir com essa parte aí de resultados mesmo, né? Chega da preocupação com a forma, né? Bom, então, só para exemplificar um pouquinho para vocês as atividades, né, os equipamentos, os corpos artísticos e as coisas geridas, né, pela Secretaria da Cultura, a unidade de museus, né, de preservação do patrimônio museológico, tem os 18 museus, né, Casa das Rosas, Guilherme de Almeida, Pinacoteca, Paço das Artes, o MIS... enfim, Museu do Futebol, Catavento, eu não vou ler todos, senão eu vou cansá-los. A unidade de formação cultural, todas as escolas, né, todas as unidades de formação mesmo, aí as fábricas de cultura, que eu estava falando para vocês, nas comunidades foram eleitas as mais vulneráveis da capital, né? Dentre outras, Vila Curuçá, Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha, Sapopemba, Itaim Paulista, envolvendo esses jovens em atividades culturais, né? As oficinas culturais, que também eu desconhecia a sua existência, que na verdade são grupos, né, de atividades culturais oferecidos em diversas cidades do litoral, não é, do interior do estado, em diferentes espaços. Na verdade, é a gestão de atividades. O projeto Guri, que é um projeto antigo, que já vem desde 95, mas depois ele foi assumido aí por uma OS também. Maior programa aí sociocultural brasileiro, né, envolvendo a molecada do contraturno escolar aí em cursos de iniciação musical, regência, coral, instrumentos de corda, enfim, todas essas atividades. O Conservatório de Tatuí, que é um dos maiores conservatórios, se não o maior conservatório de música da América Latina, tem 2.500 alunos. A Escola de Música Tom Jobim, que é ali em frente da Sala São Paulo Escola de Teatro. Depois o Teatro São Pedro, Sala São Paulo, Teatro Sérgio Cardoso, Centro de Estudos Altos Pagano, Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade, aí os corpos artísticos, né? A USESP, Banda Sinfônica, Jazz Sinfônica, Orquestra do Teatro São Pedro, a São Paulo Companhia de Dança. Depois, todos os festivais aí que acontecem, né? Os programas, né, da UFDPC,
Revelando São Paulo, Festival da Mantiqueira, que está acontecendo esse fim de semana, Festival Paulista de Circo, Festival de Arte da Criança, Cultura Livre, a Virada Paulista, que é no interior, né, não a paulistana, que é do município. Depois a unidade de bibliotecas e leitura, tem biblioteca recém-inaugurada, que acho que foi inaugurada em dezembro, no Parque Vila Lobos, além daquela São Paulo, que foi ali no Carandiru, né, no parque. Bom, a gente partiu aqui tem uns quadros estatísticos que eu achei também importante trazer para vocês, não sei se eu tenho mais tempo para mostrar. A gente partiu aqui em 2004, não é, 2 contratos de gestão, chegamos em 2013 com 27 contratos de gestão. A evolução aí bastante significativa nesses 10 anos, né? Também a mesma coisa em termos de funcionários, o investimento em RH. Também hoje temos aí 5.200 empregados nas OSs. Evolução de repasses e evolução de captados, de recursos captados pelas próprias OSs, né? Isso tudo depois vocês vão poder analisar com calma, porque eu acho que vai ficar disponibilizado, né? Também evolução do número de atividades culturais e do público beneficiado, isso eu acho bastante relevante também, como vai sempre numa ascendência, né? Bom, perspectivas e desafios, já falamos aí algumas coisas, né? Contratualização de resultados, o foco no resultado. Melhor definição, isso é uma das pautas que a gente tem com o Tribunal de Contas, né? E aprimoramento de conceitos como o da economicidade, que o Tribunal de Contas vive cobrando isso, não só, enfim, nos contratos em geral, e aí a dificuldade dos órgãos contratantes de demonstrar isso, falta de conhecimento até de séries históricas e de ter... Como é que era a gestão direta disso há 10 anos atrás? Poxa, será que dá para comparar? Enfim, há uma dificuldade grande aí, inclusive de critérios que a gente possa pegar para fazer essa comparação. O tribunal quer que a gente demonstre que a realização por terceiros é mais econômica que a realização direta. Isso é uma coisa muito complicada da gente fazer, né? Enfim, mas estamos pensando aí, quebrando um pouco a cabeça nisso. Necessidade, eu acho que de uniformização de entendimentos com as demais áreas, como a Carla falou, a Lei Complementar 846 foi recentemente alterada para inserir outras áreas do Estado para serem passíveis de celebrar contratos de gestão, né? Acho que delas, somente a da pessoa com deficiência que fez, né, um contrato. Não conheço outras que tenham feito, mas, enfim, o fato é que a gente precisa divulgar, né, e acho que é até uma tarefa até mais da Procuradoria do Estado, tentar passar essas informações. Expectativa também em relação a essa uniformização, em relação a uma unidade que foi criada, que acho que, não sei se todos sabem, foi criada uma unidade de OSs dentro da Secretaria de Gestão, né? E, então, até a Nicole, que está aqui, da Associação Paulista de Fundações, esteve recentemente conversando com essa pessoa, da Carla, né, Bertocco, que é de entidades representante, enfim, dentro da Secretaria de Gestão do terceiro setor, né, que vai cuidar disso, e PPPs também, enfim, parcerias público com o privado. Bom, acabou o tempo e esse é o último slide. Então vamos terminar. E eu já falei tudo que estava aqui, então também não preciso falar. Mas esse é o recado maior, né? A ampliação do conhecimento, quebrar aí preconceitos em todas as áreas da sociedade. Em relação a esse modelo que eu acho que veio para ficar, não tem mais como viver sem a parceria com o privado. O Estado não tem mais condição de fazer as coisas diretamente, então tem que ser por aí. Agora, é uma coisa muito, muito boa, eu encaro assim, mas não é todo mundo que pensa assim. Então, acho que a gente tem
que divulgar as coisas boas que acontecem para ver se as pessoas se conscientizam dessa importância e parem de associar só a desvio de recursos, às coisas ruins que a gente está vivenciando por aí. Tá? Muito obrigada aí pela atenção. Tenho os meus dados, estou à disposição. É isso aí.